Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas bênçãos. Mas, se vocês efetivamente quiserem, antes de dar-lhes a palavra para interagirmos, eu teria alguns poucos elementos a dar-lhes, preliminares à intervenção de Maria. Nota: em 3 de julho, às 23 horas, e, sobretudo, de Metatron, que deve ocorrer dentro de alguns dias. Nota: 11 de julho, às 3 horas, hora francesa. É importante saber, já, o que esperar em relação aos efeitos da revelação da luz. Nessa ação que vai produzir-se, o que é suscetível de desencadear? Primeiro em vocês. Em seguida, é claro, no conjunto deste planeta e desse sistema solar. Porque é muito importante, a fim de que vocês estejam, de algum modo, desprevenidos, não é? Por essa revelação da luz. Então, há toda uma parte interior. A revelação ou a abertura do cubo, no interior de seu corpo físico, vai traduzir-se pela ativação de circuitos de energia, ou de atalhos, se preferem, extremamente precisos. Esses atalhos ser-lhes-ão desvendados progressivamente, até a intervenção de Metatron. Esses atalhos, de fato, correspondem, aproximadamente, ao que vocês chamaram os novos corpos. Essa revelação da luz vai fazer-se, em vocês, em linhas privilegiadas, que são circuitos, um pouco como os circuitos dos meridianos de acupuntura, embora não sejam relacionados a esses meridianos, porque eles não existiam até o presente. Eles religarão alguns chakras, ponto por ponto, a fim de fazer eclodir em vocês certo número de potenciais espirituais, desconhecidos de vocês até o presente. Então, não é meu papel desvendar-lhes a integralidade dessas coisas, mas, antes, dizer, um pouco, o que vocês podem esperar a partir de amanhã e, sobretudo, crescendo durante esse mês de julho. Vocês entram, não na parte mais importante, mas no coração do assunto, verdadeiramente, nos mecanismos e nas engrenagens as mais potentes da transformação ligada ao espírito, ao interior do ser humano, mas também a esse sistema solar. Então, aí estão as grandes linhas dos circuitos, dos atalhos ou dos pontos que correspondem às portas das estrelas que se ativam em sua estrutura. Que podem vocês esperar ao nível da consciência? A sua, primeiro, a título individual, mas, em seguida, sobretudo, ao nível coletivo, ou seja, entre os humanos, e também entre os humanos e a Terra, entre os humanos e o céu. Porque tudo isso vai revelar-se diante de vocês, com uma acuidade e uma intensidade extremas, o que fará com que, a partir daquele momento, ninguém mais sobre a Terra possa dizer que não sabia. Isso não será possível. Então, ao nível de seu ser interior, eu repito, não vou exprimir-me sobre os circuitos, onde eles estão localizados, mas vou dar-lhes uma visão, de algum modo, panorâmica. Todos os seres que estão em curso de despertar, de acordar, chamem como quiserem, vão se aperceber de uma primeira coisa: é que tudo irá, em seus termos, cada vez mais rapidamente. Os eventos, as vibrações, as modificações que há para viver, no interior de vocês, vão encadear-se num ritmo ininterrupto. Aqueles que deveriam, por exemplo, viver tal coisa, e que deixariam para mais tarde, vão vivê-la muito rapidamente. Aqueles que recusavam algumas transformações serão obrigados, e não mais impulsionados, a vivê-las. Muitos castelos de cartas vão desabar. Quer dizer que todas as construções que vocês construíram para, como dizer, preservarem-se, protegerem-se, através de crenças, através de apegos, através de algumas circunstâncias de sua vida, serão varridas, inteiramente. Isso quer dizer que vocês vão se encontrar, verdadeiramente, totalmente nus, em relação ao que vem. Porque é a força total do Espírito que se revela. Quando a luz vibral revela-se, inteiramente, em sua dimensão, vocês compreenderam, é o retorno efetivo do Cristo. Esse retorno se faz no éter do planeta, já, mas ele se faz, agora, também, no éter de sua consciência, ou seja, em suas próprias estruturas. E o Cristo não pode suportar qualquer zona de sombra.
Portanto, as zonas de sombras, quer elas estejam em suas vidas, em suas crenças, em suas manifestações, serão empurradas um tanto. Elas serão excluídas, literalmente, e lhes aparecerão como o nariz no meio da cara. As coisas que vocês não queriam ver serão, de qualquer modo, vistas de maneira obrigatória. Vocês não poderão mais recuar. Vocês poderão apenas avançar. Paralelamente a isso, as percepções vibratórias, que, como sabem, são diretamente religadas à sua consciência, uma vez que a consciência é vibração, essas vibrações vão aparecer-lhes cada vez mais rápidas, cada vez mais móveis, cada vez mais instaladas, cada vez mais potentes, cada vez mais, também, com alterações da consciência comum. Quer dizer que vocês vão, verdadeiramente, cavalgar a dimensão na qual estão ainda, e as outras dimensões. Vocês estarão, ao mesmo tempo, nesse corpo e, ao mesmo tempo, em outro corpo ou em outro estado. Vocês serão, ao mesmo tempo, seu sobrenome e seu nome, mas, ao mesmo tempo, muito mais do que esse sobrenome e esse nome. Então, para muitos, isso serão as perturbações de todos os limites que vocês colocaram na pequena personalidade que resta ainda, porque o período da crucificação está chegando, a porta estreita está sendo vivida. Mas o desenvolvimento, através da lemniscata sagrada do cubo metatrônico, vai duplicar, de algum modo, a luz em vocês. E a luz não pode tolerar, é claro, as zonas de sombra. Todas as zonas de sombra que vocês esconderam, nos recantos da personalidade, que estavam ainda presentes, mesmo se, como eu havia dito, já há mais de um ano, vocês não pudessem mais colocar o pó sob o tapete, uma vez que o tapete fora retirado, mas havia, de qualquer modo, coisas que estavam escondidas. Todas essas coisas escondidas serão obrigadas a evacuar-se de vocês. Tudo que é ligado, como o chamaram alguns arcanjos, ao corpo de desejo, que os prendia, literalmente, a essa dimensão e a essa limitação, vai despedaçar-se. Vocês vão se aperceber, em consciência, da presunção, ou seja, da debilidade, de alguma forma, desses elementos aos quais vocês estavam apegados e que os atavam ao corpo, através do medo, essencialmente. E nós frequentemente dissemos, há alguns meses, que vocês seriam obrigados a escolher entre o medo e o amor, o medo e a alegria. A cada dia, isso vai aparecer-lhes como cada vez mais evidente. É um ou outro. Se vocês não estiverem no amor, vocês estarão no medo. E a propósito não importa do que, medo do escuro, medo do sol que se esconde, medo de seu vizinho. Então, vocês sabem que o medo, no ser humano, vai conduzir, voltarei nisso depois, ao que vocês observarão, tanto junto a seus próximos como junto aos seus animais, como nos campos, como nas cidades, como por toda a parte sobre esta terra. Será, verdadeiramente, a revelação, também nessa luz, do aparecimento do choque da humanidade, em sua totalidade. É claro que aqueles que estão atentos aos sinais, neles como na Terra, sabem, pertinentemente, que a Terra vive perturbações sem precedentes. Vocês sabem, é como o princípio da morte. Todos sabem que, quando se chega sobre esta Terra, vai-se morrer. Mas não se pensa nisso, enquanto se está vivo. A morte é sempre deixada para mais tarde. Eu não digo que é a morte, bem ao contrário, uma vez que, aí, é a ressurreição que bate à sua porta. A crucificação vai terminar. Vocês viverão a ressurreição, inteiramente. Essa ascensão, esse aparecimento da luz, será feito progressivamente, pelo desenvolvimento do cubo metatrônico, em vocês e sobre a Terra. Mas deem-se conta de que, para a maior parte da humanidade que viveu confinada nesse corpo, confinada nas crenças, confinada nas ilusões, isso será algo, como dizer, como uma devastação, para esses seres. Porque todos os marcadores, sem exceção, vão cair. Quer dizer que tudo aquilo a que vocês queriam se segurar, não falo de vocês, aqui, mas falo da humanidade, de uma maneira geral, agora, não existirá mais. Então, obviamente, muitos humanos ali verão o medo. Aqueles que não têm os chakras abertos. Aqueles que não aceitarão passar ao amor. Como eu disse, será o ego ou o coração.
E, se o ego está à frente, ele será ameaçado, inteiramente e em verdade. Portanto, isso vai traduzir-se, para os animais, para a consciência humana, para a consciência coletiva que não aceita a luz, por algo aterrorizante. É isso que vocês vão amortecer pelo que vocês são. Nós os preparamos, desde extremamente longo tempo, os arcanjos, Miguel, pelos casamentos celestes, pelas etapas. Nós os conduzimos, pouco a pouco, no plano vibratório e através do que lhes dizíamos, para viver esse momento, que se apresenta a vocês, agora, dentro de muito pouco tempo. Tudo isso segue um ritmo extremamente preciso, que é, ao mesmo tempo, calcado sobre a Terra, ao mesmo tempo calcado na Merkaba interdimensional coletiva e, sobretudo, no retorno da luz supramental, devido ao alinhamento desse sistema solar com certo número de fatores, dos quais já falei e dos quais numerosos intervenientes já falaram. Tudo isso conduz à porta estreita. A porta estreita é o oitavo corpo. É o momento em que se muda de fundações. É o momento em que se muda de dimensão. É o momento em que se passa do ego ao coração. Aqueles que já ascenderam ao coração é fácil separar-se do ego. Mas aquele que não conhece o coração não pode conceber isso como outra coisa além de uma morte súbita. E uma morte anunciada, uma morte que se apresenta diante de seus olhos. Tudo que era certeza interior, manifestada por crenças exteriores, é chamado a desaparecer. Tudo que vocês acreditavam como essencial nesse mundo, para essa vida, as relações que vocês haviam estabelecido, não terão mais qualquer sentido. Porque, o que é que vocês vão descobrir? A verdade e a liberdade da luz. Então, aqueles que estão prontos para vivê-la, é claro, estabelecer-se-ão tanto mais facilmente no fogo do coração, no amor e na revelação do Cristo. Os outros se fecharão, cada vez mais, na rebelião, no medo, na raiva, e isso vocês verão ao redor de vocês. E vocês assistirão a algo particular. É que, no seio de uma mesma família, de um mesmo ambiente, vocês verão seres que estarão numa alegria e num júbilo total, e outro ser, ao lado, que estará no furor mais negro que existe. Porque o ego não aceita a luz. Como dizia São João, Sri Aurobindo, quando era São João, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Os chamados são aqueles que viveram a luz, mas que não foram capazes de abandonar-se à luz, inteiramente, que, como dizer, apropriaram-se da luz. Estes viverão elementos aterrorizantes. Em contrapartida, aqueles que passearam nesse mundo sem conhecer tudo isso, vão abrir-se como flores. Vocês assistem ao despertar da Fênix. O despertar da Fênix é no mês de julho. É o canto da terra, o canto do céu, que se revelam em cada vez mais lugares. Muitos povos também, ao nível coletivo e, em particular, ao nível dos povos a quem vocês chamam primitivos, seja no Pacífico ou em outros lugares, já criaram cerimônias e viveram as cerimônias do retorno deles à luz, porque eles sabem o que vem. Aqueles que estão muito próximos da Terra percebem-no. Apenas os humanos que estão confinados nas ilusões, nas crenças, nas projeções é que estarão em dificuldades, pela própria ilusão, que eles criaram e mantiveram. É a oportunidade final, para esses seres, de abandonar-se inteiramente à luz, e de viver não mais o medo, não mais a projeção, mas o amor, em sua dimensão a mais pura, ou seja, de estado crístico e Kristi. A revelação da luz que será, de maneira muito mais intensa, desvendada por Maria e, sobretudo, pelo Senhor Metatron, será, de algum modo, a chegada do Cristo, tal como lhes foi anunciado. O Cristo partiu. Ele ascensionou, o dia, disse, da ascensão. O Cristo voltará como ele partiu. As manifestações do céu vão aparecer, de maneira cada vez mais inexorável. As manifestações da Terra vão aparecer tão evidentes que ninguém poderá esconder-se do que está aí. Portanto, é o momento, se querem, no qual a humanidade, em sua totalidade, sabe que um evento importante e inegável instaura-se, no prazo extremamente curto e extremamente rápido. E, é claro, o modo pelo qual vocês estão despertos e acordados traduzir-se-á, para vocês, pelo medo ou pelo amor.
e não outra coisa. Vocês não poderão permanecer tépidos, quer dizer, vocês estarão ou na graça, no júbilo, na plenitude do amor, ou no medo. E vocês não poderão acusar ninguém do exterior de vocês mesmos. Lembrem-se, aqueles que são os mais puros acolherão isso como uma graça incrível. Seres que não estavam no poder, mas que conduziam suas vidas em contato com os elementos, com a natureza, uma vida muito simples, que jamais se inclinaram na espiritualidade, vão também abrir-se como flores. Em contrapartida, é claro, todos aqueles que haviam baseado suas vidas unicamente entre o instante do nascimento nesse corpo e a morte, e que haviam construído suas vidas no poder, na certeza material, vão encontrar-se privados disso, de maneira extremamente brutal. Então, é claro, vocês têm, uns e outros, conforme o lugar onde estão, coisas diferentes a viver, que são função também, é claro, de suas culturas, de suas adesões, de suas crenças, de sua capacidade para não estar no ego, mas para estar, antes, no coração, mesmo se vocês não exprimam isso no momento, através de vibrações ou de estados de consciência. Mas esse estado de consciência vai manifestar-se inteiramente. É o retorno do Cristo, que segue a revelação da luz metatrônica. Desde o mês de março, eu lhes dizia: e agora? Vocês chegaram ao pleno coração, desce agora. E tudo isso vai desenrolar-se sob seus olhos, em sua carne, em sua consciência, em sua vida, junto aos seus próximos, junto aos seus animais e sobre toda a terra. É claro, até o último momento, os seres que estão no medo vão gerar ainda mais medo. E, aí, gostaria de dizer-lhes, sobretudo, para não se deixarem arrastar, de modo algum, por esse medo. Se vocês sentem que estão desestabilizados, lembrem-se, naquele momento, que a luz revela-se, antes de tudo, em vocês. Que os circuitos vibratórios novos, da lemniscata sagrada e dos circuitos que lhes serão desvendados, vocês os sentirão. E, quando vocês o sentirem, vocês compreenderão que a luz está nesse lugar, precisamente para vocês. Por exemplo, se vocês sentem um ponto nas costas, levem sua consciência sobre esse ponto. Naquele momento, vocês fusionarão sua atenção, sua consciência na luz que está naquele lugar, pela abertura de portas e de circuitos. Isso bastará para remetê-los, instantaneamente, à paz. Mas não se deixem levar pelas emoções. Não se deixem levar pelo mental ou pelas reações. Isso, estritamente, para nada servirá. O único modo de reencontrar a paz é alinhar-se. O único modo de reencontrar a paz é reconectar-se à Merkaba interdimensional coletiva à qual vocês estão ligados. Cristo vai penetrar essa Merkaba interdimensional coletiva. Não unicamente o éter da Terra, como já foi feito, mas vocês vão conversar com Cristo, porque Ele vai estabelecer-se em vocês, inteiramente. Portanto, é aí, e unicamente nesse lugar, que se encontrará o amor, a alegria e a paz. Todo o resto desestabilizá-los-á. É o momento de entrar, o mais possível, em seu ser interior. Não temam, nada de nefasto à consciência de amor pode acontecer. Mesmo que vocês vejam e comecem a ver coisas que são contrárias à luz, e mesmo as sintam, como o ego que se amarra, como as energias de Lúcifer ao nível da fronte, ou ainda entidades não agradáveis, vocês têm o Cristo em vocês. Vocês têm a capacidade, pela vibração, de religar-se à Merkaba, ao Cristo. De religar-se ao seu coração, ou ao ponto de vibração que vocês sentirão. Naquele momento, a luz revelar-se-á em vocês. E nenhum cabelo de sua cabeça poderá ser tocado. Mas, se vocês pensam que serão tocados e entram na reação, na emoção, no mental, nós absolutamente nada poderemos fazer. Vocês absolutamente nada poderão. Vocês serão levados pelas energias que não são o amor, que não são a luz. Portanto, quanto mais o abandono à luz for facilitado, mais vocês perceberão a coroa radiante da cabeça, a coroa radiante do coração, o sacrum, para alguns de vocês, e, sobretudo, essa revelação da luz em seu corpo físico, mais vocês serão capazes de viver este período. Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques encarregou-me de dar-lhes.
É evidente que a revelação da luz, ao nível do cubo metatrônico, é feito dos arcanjos. É o anjo Metatron que impulsiona o movimento. É o arcanjo Uriel, associado a Anael, arcanjo da relação, que vai, agora, fazer ressoar, em vocês, essas estruturas, revelá-las, despertá-las, e fazê-los percebê-las como uma verdade inabalável. Aí está o que fui encarregado de dizer-lhes, de maneira muito pontual. Maria desvendará outros lados em relação a isso, e vocês terão a chance, aqui como em outros lugares, para muitos de vocês, de perceber esses circuitos novos e essas portas de estrelas novas, que vão ativar-se ao nível de seu corpo e de sua consciência. Então, agora, se vocês têm interrogações em relação a isso, primeiro, e se temos tempo, gostaria de tentar responder a elas. Questão. Aqui corresponde uma pressão dolorosa entre o mamilo esquerdo e o ponto de Maria, no tórax. Nesse nível, o circuito chamado da triunidade. Há pontos de vibração que se ativam. Como eu disse, não entrarei nos pontos. Vocês vão sentir cada vez mais pontos novos. Alguns já o sentiram, perceberam, sem saber ao que eles correspondiam. Haverá, para todos aqueles que estão interessados, ao nível das pessoas que trabalham nessa Merkaba, esclarecimentos precisos. Vocês poderão dirigir sua consciência sobre os pontos e, depois de terem recebido as explicações, colocarem-se, vocês mesmos, na vibração. É isso o mais importante. Agora, o ponto de que você falou, faz parte do circuito do novo triângulo da triunidade, simplesmente. Há circuitos vibratórios que passam por pontos que lhes serão explicados, que são chamados o chakra do baço e o chakra do fígado, que passam pelo mamilo, pelo coração, pela porta estreita, por circulações de vibração luz extremamente novas. Tudo isso será desenvolvido dentro de muito pouco tempo, nota, após a intervenção de Metatron de 11 de julho. Questão. O corpo de existência apresenta-se sob a forma de um corpo, realmente. Mas há sempre um corpo. Esse corpo é mutável, ele não está fixo no carbono. Ele toma uma forma diferente, segundo as dimensões que vocês percorrem. O espírito, tal como vocês o nomeiam, de seu ponto de vista, é uma abstração total. Mas o corpo de existência é o espírito, é seu veículo, é o que vocês são. Se você prefere, suprima a palavra corpo e chame a isso veículo, o que isso é, aliás. Questão. Por que, ultimamente, durante meu sono, você investiu em mim? Porque é muito mais fácil intervir à noite, quando seu mental não existe mais. Quando vocês dormem, vocês penetram o estado de consciência específico. Esse estado de consciência, que não é a existência, que não é, como vocês chamam, o Turiya, ou seja, o estado da consciência unificada, é, de qualquer forma, um estado diferente. Que acontece nesse estado diferente? O mental não faz mais obstáculo, e, aliás, por isso, que vocês sonham, mesmo se sonha com preocupações mentais. E é nesses momentos, devido à diminuição dos envelopes isolantes da Terra, que nos é mais fácil emitir informações, ou, em todo caso, vibrações ou mensagens. Se eu lhe aparecesse em pleno dia, você sairia correndo, porque o mental é mais forte do que você. Questão. Qual é o significado do diamante que eu vejo girar no sentido horário, na meditação? Então, compreendamos-nos, efetivamente. Tudo que é visto na cabeça, na meditação, é ligado ao terceiro olho. E, portanto, é ligado à falsificação. É preciso suprimir, inteiramente, tudo que é visto. Portanto, não é importante saber o que isso significa, mas que isso não seja mais, jamais, visto. É a condição sine qua non para abrir a coroa radiante da cabeça. Enquanto na meditação há uma focalização da consciência sobre o que é visto, a coroa não pode revelar-se inteiramente. Portanto, o objetivo não é que eu lhe responda o que é, e, sobretudo, que isso desapareça. Muitos seres, na meditação, descrevem o terceiro olho. Há 7 etapas de abertura do terceiro olho. Há os que verão o amarelo com o violeta no interior, depois, no exterior. Há os que verão rostos desfilar.
Há os que verão efeitos estroboscópicos. E há os que chegarão à visão de uma pedra. Tudo isso é ligado ao terceiro olho, não é ligado à coroa radiante da cabeça. Portanto, suas meditações estão fixas no ponto da consciência que não é normal, entre aspas. É o que eu já lhes disse e que já lhes foi dito inúmeras vezes. Buda dizia: quando vocês encontram os siddhis, os poderes da alma, dos quais a visão do terceiro olho faz parte, salvem-se rapidamente. Portanto, qualquer visão que é vista de olhos fechados, diante da cabeça ou na cabeça, é ligada ao terceiro olho. Sem exceção. Questão: na medida em que, junto aos budistas, a palavra vajra quer dizer diamante, será que isso poderia representar um contato com o bindu? Absolutamente não. Eu repito, é um confinamento ao nível do terceiro olho. O contato com o bindu pode ocorrer apenas quando não há mais qualquer imagem, qualquer que seja. Quando não existe qualquer projeção no que é chamado terceiro olho, ou seja, nem cor, nem rosto, nem chakra que gira no confinamento, nem nada, completamente. O terceiro olho é o símbolo de Lúcifer, é o confinamento luciferiano no fogo prometeico, que os impede de encontrar o coração, porque há uma sideração da visão, que não é a visão dos olhos. A sideração pela visão dos olhos é onipresente em seu mundo, é a civilização da imagem, da magia, se preferem, na qual vocês serão seduzidos pelo que verem. Uma bela mulher, um bonito prato, a televisão, internet, tudo o que quiserem. E depois, para aqueles que estão na diligência espiritual, essa visão torna-se menos interessante. Desenvolve-se a visão dita interior, que não é outra além da visão falsificada do terceiro olho, que pode dar-lhes acesso a poderes incríveis, que pode dar-lhes a visão de suas próprias vidas passadas. Mas, aí também, é um confinamento, não é a verdade. Portanto, mesmo se você vê a coisa mais espetacular que seja, salve-se rapidamente. O acesso ao coração pode ser feito apenas quando toda a visão cessou, qualquer que seja. Façam a experiência, vocês nada arriscam, é claro. Levem sua consciência ao terceiro olho. Com as energias que vocês têm na cabeça, vocês verão, isso será muito bonito. Vocês verão algo que vai cativá-los. Não se é obrigado a ver um diamante. Podem ser rostos de vidas passadas. Pode ser simplesmente a luz. E vocês observarão o que, naquele momento. Para aqueles que têm o fogo do coração ou do sacrum ativo, ele desaparecerá instantaneamente. Vocês não podem manter qualquer ilusão luciferiana com a abertura do chakra do coração, é impossível. Questão: quando tenho visões, eu afirmo recusá-las, mas elas continuam. Que fazer? Colocar sua consciência no coração, simplesmente. Sua atenção. A vibração e a consciência seguem a atenção. Se sua atenção não está mais na cabeça, se sua consciência não se coloca mais naquele lugar, mas em outro, em seu dedo do pé, se quiser, isso desaparecerá. Não é porque você diz: eu quero que isso cesse que isso vai parar. Lembrem-se de que as forças contrárias à luz não vão se deixar embalar pela luz, em vocês ou no exterior de vocês. Elas vão um pouco, como vocês dizem, revoltar-se contra. Questão: por que sinto a vibração do coração em alguns lugares e não em outros? E, segundo você, isso quer dizer o quê? Que, se a vibração do coração cessa num lugar, é que é um lugar que não está no coração. É a resposta do coração. Questão: isso significa que é melhor evitar esses lugares? Cabe a você ver, mas se você tem essa capacidade vibratória, é evidente. Por qual razão você iria a lugares onde a vibração do coração apaga-se? São lugares que vocês devem fugir como da peste, não pelo medo, mas porque eles não lhes concernem. Aliás, é o que lhes diz seu coração. Questão: se sente bem num lugar, mas se as sincronias e a fluidez não se instauram para poder continuar ali permanecer, isso significa que é melhor partir. Isso me parece evidente. Isso se chama o chute no traseiro. Vocês todos viveram isso. Por exemplo, vocês estão muito contentes em sua profissão, em sua atividade, em sua família. Vocês se sentem verdadeiramente bem.
Mas tudo lhes mostra que isso não é mais possível. Não porque vocês o decidem, mas porque montes de eventos ocorrem e alertam sua atenção sobre o fato de que há algo que deve cessar. Isso se chama o impulso da alma. Agora, há muitos seres que não seguiram os impulsos da alma, ao mesmo tempo estando abertos. O que acontece nesse caso? E bem, o coração volta a se fechar. Recai-se no mental e na ilusão dita luciferiana. Não pode ser de outro modo. Questão: sinto as vibrações da coroa da cabeça, por vezes como algo de muito agradável, por vezes associadas a dores. É normal, é a cabeça que cresce, ou, se prefere, isso quer dizer simplesmente que algumas zonas, alguns pontos, de acordo com o que você vive, estão mais ativos do que outros. Vocês todos sentiram isso. Há, às vezes, calores ao nível da parte de trás da cabeça. Em outros momentos, é um conjunto de pontos, situados em outros lugares da cabeça, que vão manifestar-se. E, por vezes, isso pode dar muita dor. Porque, do mesmo modo que a Terra cresce, sua cabeça cresce, não é o mental que cresce, é o cérebro, o novo cérebro. Quer dizer que um novo cérebro, onde se encontra o acesso à luz, havia sido, como dizer, reprimido. E agora ele se expande, e o crânio é demasiado pequeno. Portanto, é perfeitamente normal. O que não seria normal é se a energia viesse a condensar-se unicamente no ponto central, ou na zona central do terceiro olho. Mas, enquanto são pontos de pressão sobre clareza, precisão, sobre o triângulo da Terra ou sobre uma zona específica, é perfeitamente normal. Questão: foi dito que os animais aceitariam a luz sem problemas, mas foi, igualmente, feita referência a reações de animais diante da luz. Sim, os animais são de diversas espécies. Os animais ditos selvagens, que não estão em contato com o humano, não tem problema, qualquer que seja o futuro deles. Vocês sabem que há muitos animais que morreram, e continuam a morrer, nos oceanos, sobretudo, e nos ares. Os animais que estão próximos do homem absorveram, de algum modo, algumas características do humano, quer sejam os animais criados, os animais domésticos etc. Eles, é claro, são muito mais sensíveis. Um leão não tem medo do trovão, um cão pode ter medo do trovão. É exatamente o mesmo princípio para a luz. Se o mestre está aterrorizado pela luz, o animal doméstico ou o animal criado estará aterrorizado pela luz. O que não é o caso se o mestre não tem medo da luz. Questão: que vai tornar-se a própria Terra após o processo de translação? Ela nascerá numa outra dimensão, como vocês. Questão: manteremos contato com ela? Tudo depende dos seres humanos. Isso depende de seu destino. O destino não é único, como vocês sabem. Questão: quais serão os que poderão manter contato com ela? Aqueles que estarão, por exemplo, na 5D. Uma vez que a Terra estará numa outra dimensão. Vocês estão nesse mundo, mas sempre lhes disseram que vocês não eram desse mundo. Vocês estão num planeta prisão. Questão: após esses processos, a Terra sobre a qual estamos será destruída fisicamente ou, efetivamente, sua vibração será transformada para vibrar diferentemente. Mas para vibrar diferentemente é necessário que a antiga vibração desapareça. Quando vocês são lagartas e tornam-se borboletas, é preciso, efetivamente, que a lagarta desapareça, não? A Terra de terceira dimensão desaparece, mas não é a Terra que desaparece. A Terra muda de gama de vibração. Mas isso nada tem a ver com a Terra de terceira dimensão. Como eu já disse, o raio da Terra vai aumentar de modo considerável. A localização da Terra não será mais a mesma, tampouco. A orientação da Terra não será mais a mesma. Ela estará totalmente irreconhecível, no sentido que vocês entendem hoje. É como a borboleta que me perguntasse, tornando-se borboleta, se a lagarta vai permanecer. Mas não, dado que é uma passagem de uma a outra. Questão: eu pensava que ela poderia tornar-se como um corpo inerte, como um asteroide que vagaria no cosmos. Jamais.
ela vai tornar-se imensa e um muito belo planeta de quinta dimensão. Questão: é possível ter informações sobre o destino final em sonho? Sim, perfeitamente. Alguns de vocês são contatados, e serão contatados cada vez mais, por diferentes povos estelares, digamos. Isso será uma surpresa. Questão: foi dito que os laços nos pulsos e tornozelos não eram mais úteis, mas eu os sinto sempre. Por quê? Porque não se terminou de retirar todos os laços. Quando lhes falarem dos circuitos novos, isso não quer dizer que vocês vão, todos, senti-los no mesmo momento, mesmo se diz que isso se revela para todo mundo. Do mesmo modo, ao nível da cabeça, alguns sentem toda a cabeça, outros, setores. Isso é similar para todos os trabalhos energéticos. Os laços foram retirados, mas há aqueles nos quais se deixa um pouco mais os laços, ainda. É assim. Porque há aqueles que aproveitariam para partir, se retirasse tudo deles, os laços. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas bênçãos e digo-lhes até muito em breve.